Paz do Senhor Jesus Cristo, amados, nós vamos continuar com o tema, os 4 rios proféticos. Lá em João 7,38, diz: quem crer no Senhor, rios fluirão do seu ventre. E nós falamos as 3 partes iniciais sobre o rio de Deus sarando o nosso coração, né? A ministração da graça no nosso coração para sermos fiéis. A comunhão, né, com o Senhor. Agora nós estamos falando, semana passada já falamos um pouco, vamos continuar hoje, sobre o segundo rio, que é ministrar ao coração de Deus, é dar a Deus a glória devida, né? Fomos feitos para adorar a Deus, fomos feitos para dar a Ele a glória devida. E isto é maravilhoso, porque quanto mais você adora a Deus, você dá glória a Deus, mas Ele revela a glória dEle para você, né? O Salmo 22, versículo 3, diz que Deus habita no meio dos louvores. Você pode ver que onde há muita adoração, muitos milagres, porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então uma pessoa ingrata, nós falamos na vez passada aqui, que uma pessoa ingrata, ela fecha o canal, e ela fica cada vez mais cega, sem revelação. Nabucodonosor comeu ervas porque não deu glória a Deus. Herodes foi comido de bichos porque não deu glória a Deus, né? Mas quando Israel adorava a Deus, Deus sempre mostrava a sua glória. Então é maravilhoso, amados, nós vermos que a lucidez, a glória de Deus vem como um vento que oxigena o nosso cérebro. Essa glória faz você pensar melhor, você vê melhor, você pensa melhor. Então o efeito da glória é fé, sabedoria, alegria, é a mudança no caráter. Então, tudo de bom, quando nós atraímos a presença do Senhor, porque tudo aquilo que você despreza se afasta de você. Se você tratar alguém friamente na sua casa, ele não volta mais, não é assim? Então, o Senhor, Jesus, aonde ele era bem recebido, e ele disse para os seus discípulos: onde vocês forem bem recebidos, ficai, né? Mas aonde vocês forem desprezados, batam até o pó. Porque existe o livre-arbítrio, a pessoa pode receber ou rejeitar. A Bíblia diz que aquele que receber o Evangelho será salvo, aquele que não receber já está condenado. Isso é uma coisa muito séria, né, mas? Então, é interessante, nós podemos ver aqui no Salmo 71, 14, aqui uma decisão sábia. Aqui tem um bom gosto extremo, irmãos. Que coisa maravilhosa quando a pessoa tem bom gosto, né? O Salmo 71, 14 diz: quanto a mim, eu esperarei sempre e te louvarei cada vez mais, te louvarei mais e mais. Quer dizer, um crescente. Estou na fé, conectado e decidido a adorar a Deus, não importa a circunstância. Queridos, Deus amou o mundo que nos deu Jesus. Lá em João 3,16, que Deus amou o mundo que nos deu Jesus. Jesus nos deu o Espírito Santo. É tremendo isso. Jesus nos deu o Espírito Santo. A palavra de Deus mostra aqui em João, se você puder abrir, que Jesus falou que seria melhor que ele fosse para o Pai, porque o Espírito Santo viria, João 16, 7. Ele disse: se eu não for, não é que ele estava com dúvida se ele ia ou não, ele estava explicando as 2 alternativas. Eu já vi o pastor pregando, Jesus estava com dúvida: se eu for, o Espírito Santo virá, se eu não for. Onde a pessoa pode interpretar, né? Tão carnal a palavra. Ele está dizendo: é melhor que eu vá. Em dúvida. Que a pessoa interpreta Deus segundo a sua mente, né? Aqui em João 16, 7 diz que era melhor que ele fosse, porque ele indo, o Consolador viria. Aqui em João 14, 28, ele diz: vocês ficariam felizes por eu ir. Se vocês me amarem mesmo, vocês ficarão felizes, porque o Consolador virá e estará sempre com vocês. E ele diz em João 14, 12, que nós faremos as mesmas obras e maiores, porque ele vai para o Pai. E essa questão dele ir para o Pai é uma coisa tão tremenda, amados, porque o Pai envia Jesus, Jesus envia o Espírito, e o Espírito envia a nós cada vez mais a fé. Essa fé, ela nos conecta a Deus, como uma criança que conecta no seio da sua mãe e começa a ter aquele leite e crescer. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2,
que assim como o bebê recém-nascido geme pelo leite, nós devemos gemer pela palavra para ir crescendo. O nome é o Shaddai, Shaddai é o Todo-Poderoso, mas a palavra Shad quer dizer peito. Então é aquele que nos alimenta como uma mãe alimenta o seu bebê. Em Efésios capítulo 5 diz que Jesus alimenta a igreja, a nutre e cuida dela, como o esposo cuida da sua esposa. É interessante ver que a fé que o Espírito nos dá, veja o que diz Romanos 5,2, nos conecta. Vamos falar como uma criança no seio da sua mãe, conectado, alimentando-se da graça para ser fiel. Alimentando-se da graça. Bom é que a gente se alimente da graça. Aqui em Romanos 5,2 diz que através da fé nós temos acesso. Imagine que você tem uma página de downloads e você tem acesso e você vai acessando. Você vai acessando e aquilo ali vai caindo, download. Você vai acessando. Então você vai adquirindo aquilo. Então, a fé te dá acesso a tudo que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e conquistou para nós. No dia de hoje, enquanto o mundo está distraído com as coisas desse mundo, né? Enquanto o mundo está ouvindo o mundo, nós estamos acessando essa comunhão com Deus. Amados, que coisa maravilhosa. Senhor, estou recebendo graça para ser fiel. Como uma criança que está mamando na sua mãe e recebendo força. Senhor, estou acessando agora o download caindo. Sabedoria para este dia, para lidar com esse dia, porque eu na minha carne não posso. Sem mim nada podeis fazer, Senhor. Estou acessando alegria, paz, fruto. Estou acessando fidelidade para não cair em tentação. Olha quantas coisas estão nos depósitos celestiais. Diz que o bom dispenseiro, fiel, é aquele que está na dispensa do Pai. Então, download ali, ó, do Espírito para o Espírito. Quantas pessoas andam na carne, ó, você está acessando graça para ser fiel. Se nutrindo. Enquanto as pessoas estão passivas, você está se nutrindo dessa revelação para ter uma comunhão melhor com o Senhor. Se nutrindo de revelação para poder ajudar as pessoas e levá-las a Cristo. Se nutrindo. Quer dizer, tudo que você passar nessa vida, você pode entrar nesse acesso que diz aqui em Romanos 5,2, que pela fé temos acesso. Ó, lá está vindo uma pessoa depressiva. Senhor, estou acessando agora a tua sabedoria para ajudar essa pessoa. Está andando na rua, passa uma prostituta, Senhor, estou acessando graça agora para despedaçar todo o jugo que está sobre essa pessoa. Quer dizer, olha que vida sobrenatural, onde os recursos são acessados e liberados. Isso é adoração também. A adoração não é só você engrandecer a Deus, é colocar, ele não tem maior alegria do que ver seus filhos andando na verdade, né? Aqui o que vemos é, Deus nos deu Jesus, João 3,16. Jesus nos deu o Espírito, e o Espírito nos deu acesso constante. O grande problema é que as pessoas estão conformadas, enquanto outros estão sendo transformadas. Existem as conformadas e existem as transformadas. De glória em glória, de fé em fé. Por tudo que você está passando, qual a única fonte? É Deus. Não é a nossa carne. A única fonte, a fonte constante é Deus. E pela fé temos acesso. Está faltando dinheiro, Senhor? Eu acesso agora recursos para pagar todas as minhas contas e sobrar dinheiro para ajudar o órfão, a viúva, o missionário. Está enfermo, Senhor? Eu acesso agora a saúde divina disponibilizada na cruz do Calvário para começar a reagir no meu corpo e no corpo dessa pessoa. Esse acesso, ele existe. Agora cabe a nós o quê? Como uma criança que mama os leites que já está no peito da sua mãe. Isso é bom gosto, irmãos. Eu esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Eu digo, acessar pouco a Deus é chamado de soberba, diz que o soberbo não investiga. Quando a pessoa consegue viver a maioria dos seus dias sem depender de Deus, ela é soberba. Porque o humilde, ele anda no temor do Senhor. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor continuamente, mal nenhum vai vencer ele.
Por quê? Porque os recursos estão em Deus e Ele está acessando. Passa por um problema de relacionamento. Senhor, estou acessando sabedoria para lidar com a situação. O humilde pede. O soberbo não pede, porque ele não precisa, ele acha que não precisa. Quanto mais você precisa de Deus, melhor. É verdade, nós precisamos, mas quando percebemos isso, né? Sabedoria é andar no temor do Senhor. É o que ele diz: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Aqui o que nós vemos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Você já pensou que na despensa de Deus está todos os recursos para este dia? A resposta para todos os desafios que você passar nesse dia, né? A resposta para tudo, a solução para tudo, a provisão para tudo, tudo. Qual é a fonte? Diz lá em Tiago que Deus é a fonte, o Pai das luzes. Hoje nós somos a versão que lá do Pai das luzes é que vai descendo toda a dádiva. Então, tudo está no Pai. Você é coberto com o sangue de Jesus, você está em Cristo, e no Espírito Santo você está acessando, porque o Espírito Santo é que nos motiva. A Bíblia diz: o mundo não vê o Espírito Santo, mas vocês veem. Este acesso, Jesus, ele estava sempre conectado e liberando. Então você chega numa parte de download, acesso, download, acesso, download, acesso, download. Essa parte de download é os recursos da graça. Sabedoria para hoje, amor para hoje. Pureza para hoje, revelação para hoje. Força para hoje, prosperidade para hoje. Nós estamos vendo em Romanos 5,2 que pela fé temos acesso. Esse acesso é o teclar e ver o download caindo. Da dispensa de Deus para o visível. Isto é maravilhoso. Aí você verá que as nossas armas não são humanas, mas são sobrenaturais. Por quê? Contamos nesse dia com duas fontes: ou a nossa carne, ou acessar do Espírito e liberar. Vemos que a grande maioria dos cristãos, como no povo do deserto, em 1,5 milhão, não acessavam isso. É preciso compreender que é humildade receber o que Deus tem para que você traga glória para o nome dele. Porque ninguém vai trazer glória para Deus andando na carne, com a sabedoria carnal respondendo na carne. Se nós não nos revestirmos daquilo que Deus oferece, não podemos glorificá-lo. Pois para glorificá-lo nós precisamos ser servidos dele para poder servi-lo. Jesus disse: eu não vim para ser servido. Se você não se serve da graça, você não pode ser fiel. Então, o que é humildade? O que é adoração? É estar se servindo da glória para liberar a glória. Este acesso te levará a estar em condição de liberar o melhor de Deus em qualquer situação. Não há nada que o inimigo possa colocar no cenário visível. Isaías 54:17 diz que não há ferramenta que possa prosperar. Não há situação que você seja colocado em que não exista o acesso superabundante, porque Deus não tem o conta-gota, é o cachoeiro de Deus. Não existe situação que você for colocado em que não exista na dispensa de Deus, e o acesso já está aqui, a resposta e a condição. Para a tentação, tem o escape, 1 Coríntios 10:13. Eu não consigo vencer esse desejo, esse vício, eu não consigo. Você não está acessando, porque os recursos, eles existem. Não é por falta de recursos que Israel estava perecendo, mas por falta de conhecimento, de entendimento. Então, conforme a tarefa, haverá o recurso. Deus jamais te enviaria a fazer algo sem recurso, porque isso seria crueldade, colocar no deserto e se vire, morra, né? Então Deus não é um Deus que te manda fazer algo sem te capacitar. Portanto, Deus é capaz de te fazer capaz de ser, entender, fazer aquilo que você foi chamado. Por exemplo, pastor, não estou conseguindo entender a mente de Deus. Não. Você deve não investigar pela mente carnal, mas crer que Deus é capaz de te fazer capaz de entender a mente dele. Aí está, a fé te dá acesso. Romanos 5:2. A investigação intelectual não te dá acesso. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Esse não é o acesso. O acesso não é a carne. A carne não conecta o Espírito, o Espírito conecta o Espírito. O acesso é pela fé.
Portanto, toda resposta, toda dádiva, todo dom perfeito está ali, ó, fluindo como uma energia elétrica. Você conectou o carregador, vai para o teu celular. Aqui está o acesso. Tudo de Deus está fluindo. Não vai ser dado, concedido. Lá da cruz mana um rio ininterrupto. Agora o Espírito é que te fará pela fé ter acesso. Ali. Conectou. Opa, agora está passando aqui. Aquilo que já estava passando, agora está passando aqui. A sabedoria que estava passando sobre toda a terra, a glória do Senhor encherá a terra. Poder de cura, que o Espírito Santo não faz distinção entre o corpo de Cristo e Cristo, entende? Assim como Ele é, nós somos, certo? Portanto, quando Cristo colocava a mão e dizia, seja curado, e nós dizemos, em nome de Cristo seja curado, isto é a mesma coisa. Não há diferença. A questão é que Jesus sabia quem Ele era e nós precisamos de revelação. Para a glória dele, amém? Você tem acessado na dispensa de Deus os recursos sobrenaturais, as armas sobrenaturais, para essa batalha sobrenatural, de maneira que você possa prevalecer e ser guiado em triunfo sempre? Na área em que você não está prevalecendo, você não está acessando o que está disponível na dispensa, você vai deixar lá mofando-la. Porque na área em que você não prevaleceu, você lutou sozinho na carne. Porque o Senhor tem recursos superabundantes. Aqui vemos que a adoração, então, não é apenas elogiar a Deus e engrandecer a Deus. Mas uma grande adoração é o que, amados? Colocar o seu projeto em ação. O Senhor se deleita em ver-nos andando uma vida sábia. Enquanto o mundo está se autodestruindo, nós estamos acessando o download, acessando o download, acessando o download. As pessoas dando a sabedoria carnal, não na sabedoria do Espírito. Não vamos dar o luxo de... Hoje tem muitos downloads aí para você. Para esse dia, tudo o que você precisa para ser guiado em triunfo, o acesso é pela fé. As respostas, as provisões, os mistérios, os milagres, está tudo pronto. Já está fluindo. A energia elétrica nunca para, está ali, ó. A ação do Senhor, ela é contínua. Você não coloca ela em ação, ela já está em ação. Você apenas se conecta nessa corrente. Romanos 5,2, que temos acesso pela fé a esta graça. Essa graça é este rio que mana do Calvário, para nos fazer santos, obedientes. Todo o recurso que está na palavra, prometido na palavra, está disponível no Espírito. Qualquer versículo que você ler aqui, pelas suas pisaduras fui sarado. Acesso, download, Senhor, eu recebo saúde para o meu corpo. Agora você pode acessar isso 100 vezes num dia. Você vai receber mais downloads no seu corpo do que o outro que ficou lá reclamando da vida. O que pede, recebe. Lá em Mateus 18 diz que nós devemos orar até que aquilo venha provisível e nunca desistir. Eu pedi, Deus não me deu. Não, Deus está dando. O download está caindo, ó. Você crê que tudo que você pede, Deus faz infinitamente mais, além? Pastor, mas como é que Ele vai dar se Ele já deu? Sim, Ele já deu nas regiões celestiais. Agora Ele vai te ajudar a você trazer isso provisível. Aquilo que já foi dado, te será dado para você usufruir no visível. Então Deus nos ensina. Deus é capaz de nos fazer capaz de ser o que nós temos que ser. Deus é capaz de nos fazer capaz de entender. Deus é capaz de nos fazer capaz de sermos motivados a orar, ler a Bíblia, jejuar. Deus é capaz de nos fazer capazes. E se você crer, então a capacidade dele vai fluir, porque nós temos acesso pela fé. A fé é a certeza de que o que Deus prometeu está vindo ao nosso encontro. Ao download. Tudo o que você pede, você recebe. Aí vemos que não é adoração viver abaixo da vida que Jesus conquistou para nós. Uma vida santa, saudável, próspera e onde nós possamos alcançar 8 bilhões de pessoas por Senhor. Lá em João 15, ele disse, não foi vocês que me escolheram, João 15,16. Foi eu que escolhi vocês.
para que vocês deem fruto e fruto que permaneça. Senhor, nesse dia de hoje, estou acessando sabedoria para ganhar 8 bilhões de pessoas se for necessário. Porque o nosso ministério não é único, nós não somos o único canal. Somos um dos, multidão de pessoas, né? Mas se hoje Deus quiser operar através da sua vida para alcançar 8 bilhões, você pode ser essa pessoa. Ele tem como. Ele sabe como, né? Veja nesse dia então, os 4 rios proféticos, o rio da adoração, a glória devida, o rio que vai para o coração de Deus, acessando. O Senhor vê como adoração você recebendo aquilo que Ele tem para você. Não é adoração envergonhar o Evangelho, blasfemar o Evangelho, viver abaixo do Evangelho. A adoração é você viver à altura, receber graça para ser fiel. Isso é adoração. A adoração é o testemunho dos santos, né? Quando o mundo lá fora vê nos filhos de Deus este comportamento aqui, ó, Deus é glorificado. E eles se convertem através do seu testemunho. O que você está fazendo que você não está acessando? Então, é natural, desde a queda, a carne vive numa inércia e numa conformidade. Conformai-vos, não, transformai-vos. Tem os conformados e os transformados de glória em glória. Os que estão sendo transformados, eles estão acessando pela fé os recursos sobrenaturais da graça para dar bom testemunho. Mas requer violência, porque a carne ela não acessa. Ela se conforma. Você pode ver que grandes multidões, quando Deus quiser Ele faz. Não, isso não acontecerá por acidente. Isso é tomada força. Não que você tem que tomar força de Deus, mas fazer violência à sua carne preguiçosa e conformada. Isso não é natural. Você pode esperar que o ímpio esteja acessando de Deus pela fé aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Mas de jeito nenhum. O Deus desse século não permitirá. Deus não quer dar, Deus está fluindo a cachoeira. Não é uma questão de dar, é uma questão de acesso apenas. Mas o mundo acha que Deus não ama, está distante, que Deus não se importa, que Deus está alienado a tudo isso. É o Espírito que nos revela que o acesso está, quanto a Deus é sim e amém. 2 Coríntios 1, 19, 20, que todas as promessas de Deus tem nele sim ou amém. Já vi pregadores que dizem assim, que Deus responde sim, não, espere, né? Aonde que está na Bíblia, mané? Aonde que está na Bíblia que Deus é bipolar? Que escreve uma coisa e depois diz não. Aonde que está na Bíblia? Em 2 Coríntios 1, 19, 20 diz que todas as promessas de Deus tem nele o sim e o amém. Deus não diz não. Não, Ele não diz não. Tudo que Ele prometeu, Ele já concedeu. Deus não diz espere, Ele tem que esperar para ter misericórdia de nós, porque nós não estamos na posição. E Deus jamais dirá não àquilo que Ele prometeu. Se existe uma promessa na palavra do Senhor, diz aqui 1 João 5, sabemos que já temos recebido. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, se há o que Ele... se a segunda sua vontade não será negado. Como é que eu vou saber a vontade de Deus, Senhor? A minha fé só funcionará aonde eu sei a vontade de Deus. Porque se eu orar assim, Gisele, Deus, seja feita a sua vontade. Sabe qual vontade vai ser feita? A do capeta. Sabe por quê? Vou te explicar. A vontade de Deus, ela só funcionará onde Ele é clara. A minha fé só funciona onde eu sei a vontade de Deus. Onde eu não sei a vontade de Deus, porque a fé é a certeza que se espera. Se eu não espero que Deus quer me curar, o que eu espero? Que Ele não vai me curar. Qual que é a vontade do capeta? Que eu não seja curado. Mas a vontade de Deus está revelada em Isaías 53. Pelas suas pisaduras você já foi sarado. Quer dizer, a tua fé só funcionará onde você sabe aonde a vontade de Deus é clara. Aonde a vontade de Deus não é clara, que é nebulosa, você não sabe o que vai receber, você não recebe nada. Portanto, quando você diz assim, seja feita a sua vontade naquilo que não está claro nas Escrituras, aí nós pedimos. Lá em Tiago diz, Senhor, se for a sua vontade, amanhã viveremos, amanhã compraremos, amanhã viajaremos, casaremos com isso, faremos faculdade. Então tem coisa que não está na Bíblia prometido, então nós dizemos, seja feita a sua vontade.
Mas naquilo que já está revelado a vontade de Deus e seja feita a vontade, aí já é incredulidade. Por quê? Porque se a vontade de Deus está revelada, ela tem que ser percebida e manifesta. A tua fé não funcionará naquilo que não está claro. Ora, não é dizer seja feita a sua vontade, porque é a sua vontade, Senhor, então eu digo isso. Porque eu sei que a tua vontade é essa, então seja curado em nome de Jesus. Aí está. Agora aquela oração, pastor, com Deus. Se eu quiser curar, cura. Se eu quiser recolher, recolhe. Essa oração é melhor nem fazê-la. Por quê? Jesus nunca fez essa oração. E nunca mandou fazer essa oração. Ó Pai, se eu quiser prover, prover. Se eu quiser mandar eles com fome para casa, manda com fome para casa. Então quer dizer, quando você não discerne a vontade de Deus, a vontade do capeta permanece. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno já está nessa situação. O estado de falta, o estado de escassez, o estado de opressão, ele já está estabelecido. Agora é a vontade de Deus é que vai mudar isso aqui. Agora, se eu não sei a vontade de Deus, já fez a vontade de Deus, vai ficar isso aqui mesmo. Porque a fé é a certeza do que se espera. Se eu não espero uma coisa, o que vai acontecer? O contrário. Se eu não espero provisão, o que vai acontecer? A provisão não virá. E o que é a vontade do capeta? Que a provisão não venha. Então, aí está a vontade de Deus, está na palavra de Deus. Se algo que Deus prometeu na sua palavra, ele não muda, a palavra dele é eterna. Agora, se ele não prometeu, não vem com essa, dizer, ó, em nome de Jesus está ligado, não está ligado com isso aqui. Mas naquilo que ele prometeu, queridos, é sim e amém. Já está ligado no céu, é só ligar na terra, certo? Então, muitas pessoas não estão adorando a Deus por isso. Por quê? Porque não fazem violência à sua carne. Você sabe que o maior demônio hoje, sem dúvida, é o demônio da preguiça. Porque ele faz com que as coisas permaneçam. Se você não se consagra, você não percebe. Se você não percebe, você não desfaz as obras do diabo. Não fazendo as obras do diabo permanecem e as de Deus não são estabelecidas. Portanto, a preguiça é a mãe ou o pai de todos os outros demônios. Basta a preguiça para que toda a obra do diabo não seja desfeita. Passei pelo campo do preguiçoso, estava cheio de urtigas, de pedras, basta eu ficar na carne para que a vontade do diabo seja feita, não é? Agora eu entrar no Espírito, me encher do Espírito, renovar a minha mente, manifestar o Espírito, aí é violência. Isso não é natural. Não é natural, isso é sobrenatural. Você vai ver que de 100 cristãos, 99 murmuram, suas sortes se queixam. Lamentam e ficam esperando a vontade de Deus, né, pastor? A hora que tiver bom humor lá no céu, passeando assim, ele cura. Oh, estou de bom humor hoje eu vou curar ele. Hoje eu vou. Hoje eu vou. Não, ele já nos curou lá na cruz do Calvário. Agora ele está procurando nos levar à dimensão da revelação de que já estamos sarados e agir. Porque Deus me curou, sai do meu corpo a enfermidade. Essa é a oração que Jesus fazia. Jesus nunca orou por enfermo. Nunca. Ele expulsava a enfermidade. Falava com a enfermidade. Já viu Jesus orou por enfermo? Ó Pai, se for eu estou falando. Nunca Jesus orou por enfermo. Nunca. Jesus orou por enfermos. Nunca. E a gente tem costume de orar por enfermo. Jesus não diz assim, ore por enfermos. Ele não falou isso. Ele falou assim, expulsar a enfermidade. Curar enfermos. Ele não diz orar por enfermo, é curar enfermo. E é bem diferente, né, irmão? Orar por enfermo, água com açúcar. Curar enfermos é outra coisa. Então, a gente muitas vezes troca o evangelho do poder por evangelho religioso. O Senhor diz, ressuscitai os mortos, né? Limpar leprosos, consolar os tristes. Não é tente dar uma boa palavra para ver se ele para de chorar. Você crê que essa é a eficácia? Ó, download. Senhor, viver menos do que isso aqui é a religião dos homens. É estéril. Senhor, eu recebo hoje. Mateus 18, vamos fazer o download aí? Pega lá. Irmãos, isso é adoração, amém? Isso é adoração. Vamos fazer o download disso aqui? Senhor, eu recebo hoje graça para isso. Ó, estou recebendo. Pela fé temos acesso. Você não vai viver menos que isso, também? Ó, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônio, de graça receber, de graça dar. Isso aqui é adoração. Ó, atender a Deus, entender e atender o seu chamado é adoração. Por que você diz Senhor, Senhor e não faz o que eu vos mando? Vive irritando o Espírito Santo. Eu te adoro, Jesus.
Adoração é atender o seu chamado. O filho que mais agrada o pai não é que ele fica, ô paizinho querido, filho faz isso, ele vai lá e faz. Isso agrada mais do que lisonjas. Com a sua boca vocês me louvam, mas com o seu coração vocês teimam e fazem o contrário. Então, vive irritando o pai e elogiando o pai, vive irritando o pai e elogiando o pai. Não, o que é a maior adoração? É a obediência, pela graça. Ela é possível. Não me venha dizer que não é difícil, é pesado. Os mandamentos do Senhor não são pesados? O Espírito Santo é a nossa capacidade. O Senhor vem e não dá apenas a tarefa, Ele nos dá a sua sabedoria, a sua presença, o seu poder, suas respostas, sua solução, o seu fluir. Quer dizer, nós estamos bancados, não vem com essa de dizer, eu não consigo, eu não posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus me chamou para algo, eu sou capaz. Então é uma questão de crer e acessar pela fé. Você vai acessar? Você levanta hoje e diz, Senhor, Deus me livre hoje de eu andar na minha mente carnal preocupada. Deus me livre. Eu acesso pela fé agora as tuas revelações, a tua fé, e vou andar na dimensão dos teus mistérios. Deus me livre de andar no meu coração magoado, soberbo, briguento, crítico, fofoqueiro. Eu vou andar na dimensão da tua intercessão, da tua compaixão, da tua misericórdia, da tua adoração. Eu decido, download para hoje, o pão nosso de cada dia. O que é o pão nosso de cada dia? Acho que é um pãozinho seco no meio da rua. O pão nosso é toda a provisão para trazer glória para o Senhor, amém? O pão nosso de cada dia é o amor, é a sabedoria, é a fé, é a prosperidade, é a saúde, é tudo que o Senhor prometeu, só tudo eu recebo, download. É um download assim com muitos K, mas ele vai descendo devagarzinho, até o final do dia você já recebeu tudo. Aí no outro dia é o pão nosso de cada dia. Então quando você vê um cristão que ele está vazio, é porque ele não está se enchendo, porque o Espírito diz, enchei-vos do Espírito. E se você for ver o original, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego. O Efésios, onde nós lemos, enchei-vos do Espírito, está na forma passiva contínua. O tempo do verbo grego está na forma passiva e contínua. Deixai-vos, permitivos ser enchidos constantemente pelo Espírito. É assim que está no original. Permita-se, deixai-vos estar sendo continuamente enchidos pelo Espírito. Então, o download, posso descer os dados. Pela fé você tem acesso. Em Tiago 4,2 diz assim, vocês não têm porque não pedem. E quando pede para a carne, para a vaidade. Mas estou te pedindo agora para a glória do Senhor. Porque se é para a glória do Senhor, irmãos, é outra coisa. Não é para ganhar dinheiro, não é para ficar famoso, não é para se aparecer, não é para a gente ser alguma coisa. Não, tudo isso é para a glória de Deus. Aí que está o segredinho, irmãos. Deus assina embaixo, se é para a glória dele, amém? Para a glória do Senhor. Vamos ver, irmãos, uma coisa linda aqui em Hebreus 6,19. Ele diz assim, o meu corpo e o teu corpo estão aqui nessa terra, amém? Mas nós estamos sentados nas regiões celestiais, diz Efésios 2,6. Então aqui em Hebreus 6, diz que nós temos uma âncora que vai além do véu, que é Deus jurou e prometeu. Deus não precisava fazer isso, mas pela fraqueza da nossa carne, sabe o que Ele falou? Eu juro e prometo que tudo que eu prometi eu te dou. E ainda a pessoa fica preocupada, ainda é demais, né, irmão? Deus jura e promete. No versículo 17 e 18, Ele jura e promete. Ele diz por duas coisas. É impossível que Deus minta. Duas coisas eu juro e prometo. Ele não só dá a palavra, ele fala, eu juro e prometo. Aí nós temos isso como uma âncora. Veja lá no 19. E temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Então nós estamos vivendo após a cruz. Jesus já pagou. É bom que eu vá, o Espírito Santo virá. Certo? Então, além do véu, está Jesus, nosso sumo sacerdote, intercedendo sempre por nós. Sabe o que está falando? Que nós temos um acesso além do véu do Santíssimo. Você está aqui, mas você tem uma âncora, que está o vendaval, joga para cá, mas você tem uma âncora lá, que não deixa você se perder. A âncora é o navio, pode bater a tempestade que der, mas a âncora segura. Então dizendo, nós temos uma âncora além do véu, essa âncora foi jogada lá além do véu. É Jesus, garantindo tudo o que Ele prometeu. Não há vendaval que você tem aqui que aquela âncora escape. Pode, a âncora está firme. Aí nós temos
que penetra além do véu, ou seja, no Santíssimo. Favor diante do Pai garantido, sim e amém. Então nós temos, aí ele diz ali, o Humberto, no 18, por causa disso nós temos um forte alento. Sabe o que é um forte alento? É uma consolação muito grande. O fato de Deus jurar e prometer e Cristo estar lá para bancar isso, nos dá um forte alento. Forte alento é, pastor, estou desanimado. Oi, meu amigo, muito ânimo, tenha bom ânimo. Por quê? Porque Deus é maior do que aquilo que você está passando, e Deus te faz maior. Porque não adianta Deus ser capaz se Ele não te fizer capaz, não vai adiantar nada. Deus ser capaz lá no céu, sai daí. O fato de que Cristo é grande, beleza, mas se Cristo em mim experiência de glória é diferente, irmãos. Falar de Cristo, Rei dos Reis, maravilhoso, eu adoro Ele. Agora, Cristo em nós, Colossenses 1,26. Isso é um mistério tremendo, irmãos. O fato de que Cristo é poderoso, agora Cristo é poderoso em mim, aí é diferente. E Cristo é sábio, que a sabedoria de Deus em mim, aí é diferente, irmãos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que Cristo é capaz, que Cristo é capaz em mim, me faz capaz. As pessoas se separam. Isso é o problema. Quando você separa a cabeça do corpo, você esquarteja tudo. Eu sou capaz porque Ele me faz capaz para a glória dEle. E quando você se vê incapaz, você está chamando Jesus de incapaz porque Ele habita em você. Isso é muito sério. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Então a tempestade ela vem para casa na rocha e para casa na areia. Mateus 7,25 diz que a casa na rocha não cai. Então, quando você se vê e vive além do véu, após a cruz, mesmo atacado pelos vendavais aqui embaixo, não seremos arrastados. Como isso se processa? Simples. Pela fé. Olha só, Isaías 62. Veja o que diz Isaías 62. Ele está dizendo: acesse pela fé. O que a pessoa carnal está fazendo? Está conformada e distraída. O que a pessoa espiritual está fazendo? Ela está acessando e liberando os mistérios do Espírito. Acessando e liberando. Acessando e liberando. É download caindo e coisas aparecendo. Lá da dispensa para o visível. Jesus era assim, por onde passava. Se eu manifesto aqui no visível, é porque o reino tem chegado até vocês. Capacidade de trazer a dispensa de Deus para a necessidade do homem, amém? Isaías 72. Por amor de Sião, o que ele vai fazer? Ele vai abrir sua boca. Não foi assim em Gênesis 1, versículo 2, 3? Havia trevas sobre a face do abismo e Deus disse: haja luz. Aqui ele diz: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. O que é aquietar-se e se calar? É se conformar. Mas transformar é o que? É estar acessando e profetizando sobre o vale dos secos. Aqui está a adoração. A adoração é aquele que está aqui, não conformado. Diz aqui no versículo 6, né? Isaías 62:6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que, quando, amados, orar em todo o dia e toda a noite, jamais se calarão. O que é isso? Comunicação constante, acesso e liberação da graça, acesso e liberação dos mistérios, acesso e liberação profética, acesso e liberação da graça. Aqui está. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que vive para si mesmo perderá sua vida, mas aquele que adere para mim terá para sempre. Aqui está uma pessoa entregue aos mistérios contínuos, ao fluir constante de Deus. Que coisa maravilhosa, amém? Jamais se calarão. Vocês, façam o Senhor lembrar. Traz à memória de Deus aquilo que Ele já prometeu. Senhor, porque o Senhor disse, agora estou liberando isso. Não descanseis, não é aqui o seu descanso. Não há pausa nessa guerra, amém, amados? Orando em todo o tempo. Não
dê descanso, até que todas as áreas da sua vida, da tua família e daqueles que você foi chamado a interceder, 8 bilhões de pessoas estejam vivendo um Éden na terra. Não pare. Até que se estabeleça todas as promessas de Deus na terra. Aí você pode parar. Talvez você vai continuar para manter. Então o que vemos é numa pausa nessa guerra. Enquanto você está ali, pensando em bobagem, o Senhor tem obras para fazer. Vidas para tocar, e a tua vida pode ser edificada. Então o tolo está parado, que nem o mar morto. E o vivo, rios estão fluindo do seu ventre. É intercessão aqui, é adoração ali, é profecia ali, é meditação aqui, é ouvindo coisas boas, é falando coisas boas, é pensando coisas boas. Oh, maravilha! Que atmosfera, hein? Que bom gosto! Foi o que nós ganhamos no início aqui, Salmo 71:14. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Vamos estar concluindo? Você crê nisso, amados? Então Zacarias 4:7 diz que a cidade será reedificada. Ela foi destruída, né? Deus criou um mundo perfeito, colocou o homem no jardim do Éden, ali não havia doença, ali não havia angústia, não havia escassez, não havia maldição, não havia morte. Isso é o original. Mas o Adão e Eva escolheram, aí vieram as 4 maldições, Deuteronômio 28. A escassez, a angústia, a doença e a morte. E agora, Deus fez, o diabo deformou, e agora Deus está reconstruindo através da palavra profética, trazendo tudo de volta ao original. É isso que Deus quer fazer. Jesus morreu para fazer nova todas as coisas. Aqui em Zacarias 4:7 ele diz assim, Zacarias 4:7, que a cidade será reedificada. Ele diz assim: quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então, a realidade hoje é um monte de problemas, mas vai virar um caminho plano. Como? Porque colocará a pedra derramada em meio de aclamações. Haja graça, a graça para ela. Então de Deus recebemos o que? Graça sobre graça. É como uma pilha de graça de download. Provisão contínua. Graça sobre graça, glória sobre glória, provisão sobre provisão, revelação sobre revelação. Quanto a Deus, sabe que é o download? Quer, receba. A paz que te pertence, Israel, você não está vendo. E o mundão conformado, esperando a vontade de Deus acontecer, mas o que está acontecendo é a vontade do capeta. Porque enquanto você espera a vontade de Deus, a vontade do capeta acontece. Mas quando você anda com Deus, aí você manifesta a vontade de Deus. Porque hoje Deus não faz para nós. Houve um tempo que Ele fez para nós. Hoje Ele faz em nós, através de nós. Ele é o autor e consumador da fé. Ele edifica a nossa fé. Depois Ele confirma a nossa fé. Isso que o Espírito Santo ia confirmando os atos dos apóstolos, não é assim? Então precisamos compreender isso, que nessa nova dispensação, quando Deus quiser Ele faz. Não, Ele quer, e Ele vai fazer através de você crer que Ele quer fazer e manifestar. Que Deus nos desperte, Cristo em nós, esperança da glória. Há uma vida sobrenatural e flui através da igreja. Deus não opera no vácuo. Em Efésios 3:10, Deus opera através da igreja. De pessoas que tiveram a sua mente renovada. Não se conformaram não, renovaram a sua mente. Foram transformadas. E agora estão conectadas como uma criança que está no peito da sua mãe, mamando leite, ficando cada dia mais forte. Alimentando-se da graça, alimentando-se da graça. Conectada, e além de conectada, acessando. Pela fé temos acesso. Senhor, estou acessando a sabedoria para hoje. O download está caindo. Senhor, estou acessando a alegria para a situação. Porque na minha condição humana já acabou. Acabou? Estou para avançar nessa pessoa. Estou acessando a sua paz para a situação. Ele socorro vem presente na hora da angústia, amém? Estou acessando, Senhor, sabedoria para fazer essa prova, certo? Você estuda. Mas, Senhor, estou acessando. Eu vou fazer essa prova com o Senhor aqui. Eu preciso da tua sabedoria aqui. Não tenho o luxo de fazer essa prova sozinho. De jeito nenhum que eu vou fazer essa prova sozinho. Eu vou incluir o Senhor aqui agora. Você vai dirigir o carro, Senhor? Eu sei dirigir, mas eu estou incluindo o Senhor agora. Me ajuda a dirigir. Quanto mais você se fizer como criança, melhor. Senhor, não sei tomar banho, me ajuda a tomar banho. Senhor, eu não sei fazer essa sopa, me ajuda a fazer essa sopa. Quanto mais você depender do Senhor, melhor. Porque naquilo que você inclui, o download ali, a presença do Senhor. E você sabe, a presença do Senhor não é um mero detalhe, irmãos.
Você vai dar o luxo de fazer algo sem a presença do Senhor, sem a sabedoria do Senhor, sem a revelação do Senhor? É muito burrice, irmão. Tendo essa presença oferecida, você não, vai ajudar outro lá, porque isso aqui eu sei fazer sozinho. A humildade é isso, irmãos. Já que está disponibilizado, eu tenho acesso pela graça. Aí você verá que muitos andam na sabedoria de Deus, outros andam na sabedoria dos homens. Por quê? Porque esse aqui diz, eu não vou viver sem a sabedoria de Deus. Não é luxo. Andar na sabedoria de Deus não é luxo, é o basiquinho. Porque sem a sabedoria de Deus nós não podemos vencer Satanás. Nós somos feitos um pouco menor que os anjos, diz Salmo 8. Então eu, na minha condição humana, sou pó, alimento para serpente, serpente se alimenta de pó. Mas agora, se eu sou convidado a andar na dimensão da sabedoria de Deus, temos acesso pela fé. E eu te digo, você tem acessado a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, a saúde de Deus, a prosperidade de Deus. Não, eu sou muito humilde, eu não vou receber nada que o Pai vai me dar, não. Sou muito humilde, você não gosta de receber, já está muito bom a salvação. E lá no passado Jesus me salvou dos meus pecados, e lá no futuro eu vou dar em rua de ouro. Aqui eu vou me arrastando, porque eu não sou muito humilde, eu não vou receber nada de Deus, não. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?